Quanto tempo meu filho vai ficar bem? Qual é o tempo necessário para ele ficar bom após um tratamento? A família tem muito essa dúvida para saber quando uma pessoa dependente química tem, de necessidade de tratamento para ficar bem. Primeiro ponto importantíssimo. A dependência química ela é uma doença que a pessoa não tem cura. Não precisa morrer da doença. Calma. É uma doença que pode ser tratável e, claro, manter em equilíbrio uma vida de mudança de comportamento e sem uso de substância. Segundo ponto importante, um tratamento para que possa surgir, vamos dizer assim, mais resultados e mudanças mais duradouras, ela deve ocorrer aí por um período de 2 anos. André, eu devo deixar internado então 2 anos? Não. Se for necessário, a pessoa pode passar um período de internação, mas ela deve praticar de forma mais consistente o seu tratamento, em média, no período de 24 meses. Isso significa que a pessoa dependente química vai ter mais condições para lidar com os seus desafios no seu dia a dia. Gatilhos emocionais, gatilhos externos, gatilhos também internos e, claro, tá? Aquele pensamento às vezes de reserva, que ele acha que pode fazer alguma coisa que não vai ter tantos problemas assim. Além disso, fortalecer a sua recuperação, o seu processo de sobriedade, aprendendo a lidar em diversas áreas da própria vida. Saúde, profissional, pessoal, espiritual, familiar e social. Uma pessoa dependente química precisa aprender de fato a lidar com situações práticas do dia a dia. Até porque é muito comum que uma pessoa dependente química tenha dificuldades de lidar com sentimentos, com emoções e com outras situações que a vida nos traz de forma natural. Então, quando você fala que um período bom, que seja considerável para uma pessoa ter consistência na sua mudança, 24 meses é um período bom. André, significa que não corre mais risco de recaída? Não, não é isso, porque uma pessoa dependente de química sempre vai ter que estar vigilante no seu movimento de vida, com as pessoas que está andando, com o seu cansaço, com estresse, com situações que eles vão passar, com o ambiente que eles vivem. Tudo isso é necessário estar em alerta. Uma pessoa dependente de química consegue sim, com certeza, ter uma vida mudada, com qualidade, viver inclusive responsabilidades, construir família, só que ela precisa, de fato, praticar uma rotina de recuperação. E a rotina de recuperação é para a vida inteira, porque a pessoa precisa compreender que a sua dependência está estacionada. E além disso, eu sempre gosto de reforçar para as famílias que a dependência não é somente o uso da substância, é também e principalmente todo o comportamento que envolve uma pessoa. Então, se você pensar que uma pessoa dependente de química hoje decida mudar a sua vida de forma verdadeira, sem manipulação, de uma forma intensa, de algo que ele deseja fazer para a própria vida, ele vai ter que investir tempo, investir esforços, aprender de fato a lidar com a vida dele em diversas áreas. Relacionamentos afetivos, relacionamento familiar, amizades, desenvolvimento pessoal, profissional e também espiritual. Dessa forma, todos nós, como pessoas, nós, como seres humanos, também temos essa necessidade de evoluirmos. O dependente químico também. Até porque ele normalmente tem uma visão distorcida sobre a vida, e claro que essa visão faz com que tenha de fato ações, atitudes que são inadequadas, incoerentes às vezes, que não seguem uma lógica natural da vida. A própria pessoa dependente química precisa estar sempre num desafio interior. Isso vai refletir o que ele vive no seu externo. André, como é difícil, né? Imaginar que uma pessoa dependente de química possa viver isso por muitos anos. Sim, até porque eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Quantos anos você já sabe que seu ente querido
está fazendo uso da substância? Há quantos anos você vive situações provocadas pelo comportamento deles por causa do uso da substância e por outras situações já acontecidas? Você para pensar, essa conta no mínimo vai ser de 3, 5 anos. No mínimo, quando eu digo isso, tá? Mas normalmente tem 10, 15 anos. A família tem uma ansiedade de querer ter mudanças, resultados, às vezes em curto prazo. André, mas 6 meses internado não é o suficiente? Um ano estando limpo já não é o suficiente para poder viver diferente? Não. Há muitas situações na nossa vida que demoramos um tempo para acondicionar conhecimento, a prática e aquilo também se tornar um hábito para a própria vida. Com o dependente químico, além de manter a sua abstinência, que é ficar limpo, abstinente do uso, sem consumir a substância, ele também vai ter que fazer pequenas correções no seu dia a dia. Vai ter que, de fato, lidar com defeitos de caráter, lidar inclusive com hábitos já adquiridos durante esses anos todos e também voltar a olhar a vida de uma forma mais positiva e, claro, também buscando se integrar a um ritmo social, aquele que é normal, natural do nosso dia a dia. A pessoa dependente química às vezes se coloca dentro de uma postura fora aquilo que é normático, aquilo que nós temos, né, na nossa convivência natural. Então eles têm dificuldades, primeiro, de se colocar como alguém que deve mudar a sua posição. Mudar o ponto de vista realmente, o seu pensamento, a sua visão. Eu não estou dizendo que é uma lavagem cerebral que deve ser feito. Não, é realmente amadurecimento. Quantas pessoas são dependentes químicas passam, né, a consumir substância lá na adolescência e, infelizmente, não amadurecem o seu estado emocional, não amadurecem a sua postura de comportamento com a vida. Porque eles estão ainda gastando muito tempo em manter a própria dependência. Estão ainda vivendo dias e dias, manipulando, mentindo, contando história, enganando às vezes a família com falsa esperança, para, sem querer, né, mostrar para todo mundo que eles estão bem. Mas, na verdade, eles ainda desejam continuar a consumir a substância e, principalmente, viver esse estilo de vida. É um grande desafio para a família compreender que, em muitos casos, a pessoa dependente química, ela mesma não admite que ela não quer parar. Ela fala isso, ela promete, porque existe a pressão de quem está em torno deles para que possam, de fato, né, tomar uma postura. Mas nem sempre a pessoa cansa ou toma essa decisão de uma forma verdadeira logo no início. Vai tentar buscar alternativas, lidar no dia a dia com situações que, infelizmente, acabam, né, voltando para o mesmo caminho. A recaída, os comportamentos inadequados e os problemas do dia a dia. Então a família precisa compreender que, da mesma forma, do mesmo mecanismo que uma pessoa aprende, ela também demora um tempo para que isso aconteça, né? Para ter hábitos, visão de vida, comportamentos, também vai ser necessário para uma organização dessa vida no futuro, sem drogas. Sem ter aqueles hábitos tão comuns cotidiano, aquilo que era da rotina dessa pessoa. Inclusive, existe uma parte nossa, principalmente no dependente químico, que precisa se reorganizar na parte mental. O cérebro, que passa, por exemplo, com problema na dependência, todo o corpo ele vai estar desintoxicado, limpo, né? Menos de 30 dias a pessoa não tem mais a droga no corpo. Ele vai ter ali o registro, a marcação que ele consumiu a substância, não mais a droga no seu corpo. Mas, às vezes, muitos, né, têm se mostrado em casos que a pessoa demora ainda para que a parte cognitiva, a parte mental, fique melhor organizada. Então, isso não é somente de medicação que vai fazer mudanças, é também o próprio processo individual de cada pessoa. Às vezes nós queremos focar e lidar com um dependente químico para que ele retorne, por exemplo, à faculdade, para que ele volte, de fato,
a lidar com situações no dia a dia de uma forma mais rápida. Todo dependente químico deve assumir responsabilidades? Sim. Deve trabalhar? Sim. Mas talvez um processo de voltar ao estudo ele possa aguardar e esperar um próximo semestre ou um ano inteiro. Isso não é perder tempo. Isso significa que ele vai estar preparado ou ela vai estar preparada a seguir aquilo com responsabilidade. Então, eu quero que você compreenda enquanto família. Mesmo que hoje tudo comece do zero para mudar essa situação, a pessoa dependente química tem um grande desafio de encarar isso pela vida inteira, mas principalmente nesses 2 primeiros anos, a qual ele ou ela precisam fazer essa transformação pessoal. Eu espero que este conteúdo tenha ajudado a você compreender que sim, tudo existe um tempo. Não quer dizer que nada está perdido porque vai demorar um certo tempo. Até porque nós precisamos sair desse imediatismo de tudo acontecer para agora, porque senão isso se torna inválido, inútil para a mudança que nós queremos de forma prolongada. Se você gostou desse conteúdo, coloque aqui embaixo dos comentários suas dúvidas, aquilo que você deseja, ou até mesmo se você gostou sobre esse vídeo. E também aproveite, curta, dá um like, dá uma curtida aí e compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam ter acesso a essa informação. E se você ainda não está inscrito, se você não se inscreveu aqui no nosso canal, faça isso agora. Clique no sininho que está aqui no vídeo, aproveite e ative as notificações. Dessa forma você vai ser avisada sobre os novos conteúdos aqui do canal e com certeza, tá bom? Vamos estar juntos nessa caminhada. Juntos somos mais fortes. Você assistiu esse vídeo até o final, gostou deste conteúdo? Não está inscrito ainda? Faça isso agora. Clique e ative as notificações. Juntos somos mais fortes.